Boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui para nós continuarmos esse tema, né? Nós estamos estudando aí alguns temas que vocês sugeriram, né? A parábola que nós vamos estudar hoje não chegou a ser sugerida por vocês, mas o Madison tinha sugerido a parábola, que é a primeira parábola do capítulo 16 de Lucas, né? E aí, quando eu fui ler o capítulo inteiro de Lucas, eu percebi que ali, então, estão talvez as duas parábolas mais difíceis para a gente entender, né, de que Jesus tenha contado. Então, achei que essa realmente valeria muito a pena a gente estudar. A parábola que a gente vai estudar hoje, ela é talvez a parábola mais complicada que se tem, porque ela é usada para a construção de alguns argumentos bem incoerentes com o restante da Bíblia, tá? Então, nós vamos começar. Eu vou orar, tá bom? Para a gente poder começar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo domingo que tivemos, um dia de descanso em que pudemos realmente sair um pouco da nossa rotina, mas também agradecemos pela oportunidade de finalizar esse dia aqui em companhia uns dos outros e estudando a Tua palavra. Pai, que esse assunto seja trazido a nós com a sabedoria do Teu Santo Espírito, que ele possa realmente nos auxiliar no entendimento dessa parábola que iremos estudar agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou, então, fazer aqui e vou compartilhar com vocês a tela, né, da nossa aulinha de hoje. Bom, então vamos lá. Então, a gente está estudando o capítulo 16 de Lucas, ok? E nós vimos a parábola do mordomo infiel, né? E nós vimos depois Jesus fazendo uma repreensão aos fariseus. Logo em seguida que ele faz essa repreensão aos fariseus, ele começa a contar uma outra situação. Por que eu estou comentando situação? Porque tem pessoas que argumentam que isso não é uma parábola, que Jesus estava comentando um fato verídico, algo que tinha acontecido e do qual ele tinha conhecimento. Eles dizem isso para dizer que não é parábola e que, portanto, traz um ensinamento ao qual uma parábola não se prestaria. Então, vamos ler esse texto que está lá em Lucas 16, a partir do verso 19. Junto com a parábola do mordomo infiel, essa parábola ela só é registrada por Lucas. Ela não é registrada nos outros evangelhos, tá? Então, vamos lá. Lucas 16, verso 19, diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então, qual é o problema aqui nessa parábola? Primeiro que ela conta uma história que, ao nosso entender, que nós já estudamos a realidade dos mortos, né, das pessoas depois que morrem, a gente já fica, então, preocupado, porque como que essa história está contando a história de 2 pessoas que morrem. Essas pessoas, então, elas, além de poderem conversar uma com a outra, será que ao morrer a gente recebe imediatamente a nossa recompensa? Aquele que, né, foi bonzinho vai para o seio de Abraão, e aquele que não foi bom, ele vai para o tormento eterno? Será que é isso que essa parábola está dizendo, né, realmente isso? Então, aqui, gente, é muito importante, então, a gente entender, porque nós temos muitos cristãos de diversas denominações que usam essa parábola para justificar o ensinamento do inferno com tormento eterno, o ensinamento de uma alma desprendida do corpo, o ensinamento de que ao morrer a pessoa automaticamente já recebe a sua recompensa. Então, a gente vai ver, então, se é isso mesmo que acontece, tá? Então, vamos primeiro entender o contexto da parábola. Vamos lembrar um pouquinho, então, da aula passada. Jesus estava conversando primeiramente com os discípulos, mas ao redor ali nós tínhamos fariseus, e Jesus estava tentando trazer um ensinamento para esses fariseus. Ele tinha contado a parábola do administrador infiel. Muitos dos fariseus eram administradores, né? E Jesus estava colocando ali, realmente, tentando mostrar para eles qual era o comportamento esperado de alguém que pertence ao reino e não de alguém que pertence a esse mundo. Só que quando Jesus dá aquele ensinamento, o que acontece? Eles ridicularizam os ensinos de Cristo. Lucas 16:14 é muito claro em dizer, olha, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Isso quer dizer que eles realmente estavam tentando ali, naquelas rodinhas ao redor, tentando desconstruir os ensinos de Cristo e realmente fazer chacota com aquilo que estava sendo ensinado. Outra coisa super importante, você vê que essa parábola, ela começa com um rico, né? Então, assim, para o fariseu, né, na verdade, assim, no conceito judaico do primeiro século, e óbvio que isso era ensinado pelos mestres da lei, pelos mestres ali, a pobreza, ela era um sinal da maldição de Deus. Então, ser pobre, você nascer muito pobre, você precisar mendigar,
queria dizer que realmente, assim, Deus tinha te abandonado, você tinha feito algo muito ruim, né? E se você fosse muito rico, quer dizer que Deus estava do seu lado e ele que tinha proporcionado todas essas coisas boas para você. Então, vamos entender aqui que aqui já tem um conceito que parece que para nós é muito familiar nos dias de hoje, para algumas denominações. Então, se o irmão está tendo problema nos negócios, se ele não está prosperando, se ele mora de aluguel, se ele tem uma casa humilde, se o carrinho dele é muito pobre, o que, que o pessoal vai achar? Que ele não tem o favor divino e que ele está fazendo alguma coisa errada. Porque se ele estivesse fazendo tudo certo, se ele estivesse dando para Deus tudo o que ele deveria dar, ele seria rico, porque Deus retribuiria com riquezas. Então, isso aí, olha, essa coisa aí da teologia da prosperidade não é nova, né? É bem antiga, inclusive. Mas isso é um conceito herdado do paganismo, tá? Então, o paganismo, ele diz o seguinte, se você agradar bastante a Deus, você vai ter tudo que você precisa, você vai prosperar. Então, quanto mais deuses você agradar, mais bem-sucedido você vai ter, tá? Eu digo deuses porque no paganismo a pessoa não era assim, não precisava, né, ter um Deus só, ela podia ter quantos deuses ela quisesse. E aqui para os judeus, eles, lembrando que esses judeus aqui do primeiro século, eles tinham passado pelo cativeiro babilônico, pela dominação do Império Medo-Persa, tinham passado pela helenização do Império Grego e viviam agora sob tutela do Império Romano. Então, você vê que muitos conceitos filosóficos gregos já tinham entrado aqui na mente, né? Lembrar que esse pessoal aqui já tinha uma história aí de helenização, tá? Outra coisa, então, assim, vendo nesse contexto, o reino de Deus, ele era, na verdade, o privilégio de poucos, né? Tipo, coitado de você. Por isso que eles, ao olharem, veja bem que uma das coisas que motivou Jesus a contar todas essas parábolas está lá no capítulo 15, quando ele está comendo com publicanos e pecadores e ele é ridicularizado por isso. Então, ele falou, ele come com publicanos e pecadores, ou seja, ele come com a escória, com aqueles que não vão ser salvos, né? Porque o publicano, ele era um rico que não ia ser salvo, porque ele era um rico que ele era trapaceiro, ele era a escória da sociedade. Então, a herança da vida eterna, ela era realmente exclusividade de alguns. Só que os ensinamentos de Jesus eram muito opostos a isso. Vamos ver, então, só duas vezes em que Jesus falou isso. Vamos lá para Marcos 12. Marcos 12, 38 a 40. Ele diz assim, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Quem eram os escribas? Aquele pessoal assim que estava ali na nata da sociedade, que faziam cópias das escrituras, eram entendidos como doutores da lei, né? E aí, o que ele fala? Gostam de andar com vestes talares. Vestes talares, gente, eram aqueles vestidos que iam até o chão. E isso era coisa de gente rica, tá? Então, a pessoa mostrava o poder dela com o comprimento da roupa que ela tinha. Eles gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, qual era o ensinamento de Jesus? Que esses que na frente de todo mundo se faziam de bonzinho, na verdade, teriam um julgamento muito mais severo. Lá em Mateus 23, 13, ele fala outra coisa também. Ele diz assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, ou seja, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Vocês ensinam coisas erradas e aí nem vocês entram e nem deixam os outros entrar. Então, a gente percebe que o contexto aqui era um contexto de reprimenda. Jesus estava tentando contar uma história para passar uma lição para esse tipo de gente, tá? Então, qual era o objetivo? Denunciar a avareza, a cobiça e o egoísmo dos líderes religiosos. Por isso que lá em Lucas 16:14, ele fala assim, e os fariseus, que eram avarentos, né? Aí ridicularizavam. Então, Jesus começa a fazer os ensinamentos, tá? Então, vamos começar a pensar nessa parábola. A primeira coisa é que Jesus apresenta um rico, e esse rico não tem nome, tá? O rico não tem nome. Só que, apesar do rico não ter nome, ele também não é descrito como sendo alguém que era um pecador, que era desonesto, que era pervertido. E ele é descrito, gente, como muito rico. Deixa eu contar para vocês. Na época de Jesus, uma pessoa que tinha 2 roupas, ela já era considerada como sendo abastada. Por isso que Jesus, ele tinha uma roupa, entendeu? Então, as pessoas que tinham 2 roupas já eram assim, tipo, nossa, né? Porque os pobrezinhos não tinham nada. Outra coisa, às vezes uma pessoa, ela juntava dinheiro uma vida inteira para dar uma festa, por exemplo, a festa de casamento dos filhos, entendeu? Se ela era rica, ela dava uma grande festa no ano. Aqui, nessa parábola, é dito que esse rico, ele se regalava todos os dias. Esse homem, ele dava um banquete por dia, ele recebia pessoas na casa dele. Então, ele era muito rico, tipo, esse cara era muito rico. E, além de ser muito rico, ele era o que a gente poderia chamar de até tolerante, porque, gente, um rico mal, ele não ia permitir que o mendigo ficasse na porta dele, comendo das migalhas, do que tinha sobrado, entendeu? Ele ia expulsar o Lázaro, entenderam? Então, aqui, além de ser muito rico, ele ainda era bom, porque ele ainda permitia que o pobre, que não tinha o favor divino, ficasse ali. Então, na mente dos fariseus, ele era um filho de Abraão. E veja bem que na própria parábola, o rico se identifica assim, ele chama pai Abraão, ou seja, ele era um judeu mesmo, filho de Abraão. Então, na mente do fariseu, se alguém falasse, descrevesse esse homem para ele, ele iria dizer, esse homem está salvo com certeza. Só que o fim da parábola já corta isso, né? Na verdade, não é nem o fim, é o meio. Eu coloquei aqui, né? Mas o que acontece? Esse rico, quando ele morre, ele não vai para o lugar que os fariseus estavam imaginando que ele teria que ir. Então, aqui já desmonta tudo. Ou seja, ele tinha riqueza, ele tinha um favor divino, mas ele não vai para o seio de Abraão, tá? Então, a gente está tentando entender. O Lázaro aqui, coitado, o bicho é pobre e doente, né? Eu nem coloquei aqui, nem separei as características deles, mas vocês estão vendo. O bichinho tinha que ficar lá na porta do rico, né? Engraçado que o rico, ele não recebe o nome, mas o Lázaro, ele recebe o nome. E Lázaro quer dizer a quem Deus ajuda. E é uma ironia esse nome, porque o homem não tinha ajuda nenhuma. Ele era pobre, ficava na porta de um rico, vivia de sobra de migalha, tinha o corpo coberto de ferida e os cachorros ainda vinham lamber a ferida dele, né? Ó, o Antenor até escreveu aqui, né?
o Madison falou também que Lázaro era um nome comum naquela época, né? Como se fosse um Zé Ninguém. Mas só que, assim, tem esse significado muito bonito, a quem Deus ajuda. Talvez Jesus queria dizer assim, olha, os pais eram tão pobres que quando o filho nasceu, eles colocaram esse nome para ver se o menino tinha um pouquinho mais de sorte do que eles tiveram na vida, né? E o Antenor escreveu aqui que a referência à impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo, né, reprova esse orgulho dos fariseus, né? Por quê? Porque eles achavam que só por serem filhos de Abraão, eles já eram merecedores da salvação, né? Então, aqui a gente tem... Oi? Não, eu queria só, eu queria só, eu queria só complementar isso, isso que você disse aí agora, porque, por exemplo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 9, foi quando João ele estava fazendo o batismo, e aí diz que alguns fariseus foram a, até ele para serem batizados também, e aí ele fala bem assim, né? Raça de víboras, né? E aí ele fala bem assim, ó, e que vocês não comecem a dizer que vocês são filhos de Abraão, porque a estas pedras Deus faz, ele pode fazer filhos para Abraão, porque para eles, é, eles, eles achavam que porque eles eram da linhagem de Abraão, eles automaticamente eram salvos, né? Tanto que lá Exatamente. em tanto que lá, por exemplo, em Lucas capítulo 19, verso 9, que é aquela história de Zaqueu, né? No caso, depois que Zaqueu recebe Cristo em casa e que ele fala que ele vai devolver tudo o que ele roubou, e aí Cristo diz bem assim, né? Hoje houve salvação aqui, porque este também é filho de Abraão. Então, ser um descendente de Abraão, ou ser um filho de Abraão, para eles era como um símbolo de ser salvo. E aí, o rico que representava toda essa, essa nação judaica, né? Quando ele morre, não é ele que vai para esse tal do seio de Abraão. É aquele outro que, teoricamente, ele é um desfavorecido, né? Então, eu acho assim que, de certa Exatamente. forma, Cristo também, quando ele conta essa parábola, ele, de uma forma também muito didática, ele reafirma aquilo que ele já vinha dizendo quando ele dizia bem assim, olha, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês automaticamente est, 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 estão, estão salvos, não, né? Porque, com certeza, quando ele contou assim, essa, essa história assim, olha, havia um homem rico e havia um, um pobre, com certeza eles se identificaram com o rico, né? Com certeza. E quando Verdade. ele fala bem assim, ó, morreu os dois. E aí eles pensaram, bom, se morreu os dois, com certeza esse pobre ele é um miserável porque ele não tem o favor de Deus. Só que quando ele fala bem assim, morreu o pobre e foi para o seio de Abraão, isso os impactou. Porque Com na mente deles, quem certeza. era para ir para o seio de Abraão era o rico. Mas não, vai o outro. Então, ele mostra que a Exatamente. salvação também é para todos, né? E na verdade, assim, aqui Jesus realmente ele estava pegando, mexendo com aquilo que eles mais ensinavam, né? Mais propagavam.
Então, eles olhavam para um pobre, um mendigo e diziam, olha, esse aí é um abandonado de Deus, então já é certo que ele realmente não merece graça e não merece salvação, né? E o rico não, o rico Ellen, era o... Ellen, Oi. não, assim, por exemplo, quando a gente vai lá para João 9, né? Quando eles é quando Cristo está passando junto com os discípulos, né? E aí eles veem uma pessoa que é cega, né? E aí assim, esse preconceito dele era uma coisa que era tão, parece que tão enraizada, que eles diziam bem assim: mestre, quem foi que pecou para que esse fosse cego? Ele ou os pais? Ou seja, para eles, pobreza, doença era um sinal de que a pessoa não estava no Exatamente, favor de Deus, né? E aí exatamente. Cristo, quando ele dá essa parábola, ele vai também trabalhar todos esses preconceitos que eles tinham para ensinar uma lição para eles mesmos, né? Com certeza. E aqui Jesus realmente se ocupa em desmantelar esses preconceitos, né? A gente vê que ele pega realmente de propósito, ele pinta duas figuras bem caricatas. O ápice da riqueza, você vê pelo tipo de roupa que ele tinha, era o tipo mais caro. Só os nobres, muito nobres, usavam linho e púrpura, essas coisas. Então, ele pinta o mais rico e o mais pobre, que é aquele que precisava pedir a porta, né? Então, ele está dizendo, ele está pegando essas figuras caricatas para realmente mexer com aquilo que eles tinham de mais entranhado na cultura deles, né? E no pensamento religioso deles. Mas vamos tentar entender, então, qual seria o problema de nós interpretarmos essa parábola como sendo literal, né? Então, qual seria o problema de nós aplicarmos a literalidade? Porque as pessoas que defendem que essa parábola está ensinando o que acontece após a morte, elas dizem que Jesus está relatando algo que é literal, né? Então, o primeiro problema que a gente vê é que quando o rico está lá no seu tormento, né? Ele olha e ele vê Lázaro no seio de Abraão e ele começa a conversar com ele. Ou seja, o abismo que separava esses dois lugares, e eu vou inclusive até colocar aqui esse céu entre em aspas, por quê? Porque em nenhum momento é dito que o Lázaro foi para o céu. É dito que ele foi para o seio de Abraão, e isso é uma coisa bem diferente, tá? Então, o abismo que separaria esses dois lugares, ele é curto, a ponto de permitir que eles se vejam e conversem, né? Mas ele é largo demais para que ele possa ser transposto. Então, tipo, é meio incoerente, né? E outra coisa, se isso for literal, será que aqueles que são salvos, eles teriam uma condição de ver os perdidos de forma permanente? E acreditem, existem teólogos que defendem isso. Então, um senhor chamado Jonathan Edwards, inclusive, ele criou uma teoria de que os salvos, ao ver a agonia dos perdidos, isso intensificaria a sua alegria. Agora você vê que coisa perversa, né? É o cúmulo da perversão. Oi? Eu acho que isso é sádico, né? Você vê outro sofrendo e você fica Exatamente. feliz com isso. Exatamente. É tipo assim, Que, você fica mais feliz com o que você ganhou porque você está vendo o outro se lascar, né? Então, tipo, isso é muito horrível. E isso, pensam como isso é oposto ao cristianismo.
como isso é oposto. Não vamos nem pensar em cristianismo, vamos pensar que os fariseus não aceitavam os ensinos de Jesus, mas como isso é oposto aos ensinos do Antigo Testamento. Diga, Ana, pode ativar seu som e falar. Aqui na minha família tem muitas pessoas de outras nações, né? E aí, uma vez em uma reunião, foi levantada essa causa, né, dessa parábola. E eu também ouvi essa expressão, entendeu? Eu ouvi, eu fiquei, até na hora assim, eu fiquei chocada com isso, entendeu? Porque um grupo se diz cristãos, né? E ter esse pensamento. Porque na hora, o meu cunhado falou assim, né? Não seria justo eles não pagarem, entendeu? Não seria justo eles não pagarem. Eles têm que ficar sofrendo, sim. Aí eu fiquei assim, né? Eu disse, mas Deus é amor, ele não vai ficar olhando, ele não vai deixar nós olharmos nossos pais, né? De repente, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas de repente os nossos pais estão ali, os nossos filhos, nossos amigos, e aí eu vou ficar, como vou ser feliz, né? Como vai existir um céu para mim, Exatamente. vendo pessoas que eu amo sofrendo, né? Então, eu fiquei assim, não, eu acho que isso aí não está certo. Mas o que eu quero dizer que essa teoria é propagada dentro dos grupos religiosos, né? As pessoas, Sim, é elas, verdade, Ana. elas, elas são conscientizadas que tem que existir essa forma como é que fala assim, de justiça, né? Nós sabemos que a justiça de Deus vai ser realmente a morte, vai ser que vai eliminar, a gente não vai ver mais, né? Não vai existir mais. Agora você ficar vendo alguém sofrer, ainda mais alguém que você conheceu, que você amou, eu não sei, não, assim, é muito, muito ruim para minha cabeça. Eu sou uma pecadora, né? Com certeza. Aí você mencionou uma coisa, se nós que somos pecadores, não, assim, eu particularmente, eu não tenho prazer em ver assim o sofrimento de ninguém, mesmo se essa pessoa for má, vocês me desculpem, mas assim, por exemplo, ver um linchamento de alguém que tentou fazer alguma coisa má, saber que alguém, né, arquitetou uma vingança contra alguém que fez alguma coisa má, isso na verdade não me traz alegria. Imagina se fosse alguém que eu amo, né? E a Vanja comentou aqui que se nós, né, que somos pecadores, pensamos isso, imagina como isso é oposto ao caráter de Deus, né? E o Antenor lembrou aqui, né, que realmente Deus ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. A gente sabe disso. Isso está escrito na Bíblia, né? Mas vocês veem que esse tipo de pensamento ele é propagado. A gente vê que às vezes a pessoa pensa, realmente tem essa coisa assim, não, se errou, tem que pagar. E aí a gente vê que está faltando realmente misericórdia, né? Está faltando misericórdia da nossa parte. O Madison tinha levantado a mão de novo? Sim, sim. Não, Diga. não, não, Ellen, Oi. porque assim, né? Porque assim, porque muitas vezes as pessoas, elas assim, elas assim usam a Bíblia como se elas estivessem, tipo, como se fosse num res- restaurante, restaurante self-service, né? Elas só pegam aquilo que elas gostam, né? O que é muito errado, entendeu? Porque é o seguinte, porque se você interpreta isso que Jesus contou de um modo literal, é o que eu sempre digo, você tem que arcar com a parte boa e com a parte ruim. Mas não, eles Exatamente. pegam só a parte boa que lhes interessa e a parte ruim que torna o texto ridículo, eles parecem que deixam isso de lado. Então, Exatamente. ou você interpreta literal e arca com tudo que é literal, ou você interpreta como uma parábola que era
um recurso que Cristo usava para ensinar algo para outras pessoas. É E aí, por exatamente isso. exemplo, uma pessoa, por exemplo, ela pode dizer assim, poxa, mas Cristo usou uma história que não existe. Então, bom, assim, primeiro que isso é um curso literário. Quando A você vai gente lá vai por... falar sobre isso, Madison. Deixa eu passar para o próximo, que Assim, a gente já vai comentar não, sobre não, não, tá. isso, Não, tá tá. bom? Tá, então eu vou passar para essa outra parte, porque, assim, exemplo, se, assim, porque eu acho que se considerar isso de um modo literal, eu acho que o ponto principal aí é que você vai estar pegando um texto que ele praticamente ele vai contradizer toda a Bíblia, e o próprio Cristo, quando contou a história de um verdadeiro Lázaro que morreu de fome, olha o que ele fala, Lázaro está em um sono, né? Ou seja, Sim, será que o próprio Cristo iria se contradizer? E o outro ponto aí, se isso é um fato, é que ele é literal, então todo mundo que é bom, que é salvo, vai para esse tal de seio de Abraão. E antes de Abraão ir para esse suposto céu, quem morria e fosse bom, ia para o seio de quem? Então, assim, são perguntas que se a gente fizer e considerar esse texto de um modo literal, a gente vai ter que considerar muitos absurdos, entendeu? é verdade. Mas a gente realmente vai entendendo isso aqui, mas é muito importante, né? Assim, como a Ana mesma disse, né? Eu também tenho na minha família pessoas de diversas denominações e que, inclusive, usam essa parábola realmente para dizer, né, que existe uma vida imediata após a morte, que existe uma recompensa, o tormento eterno. Mas aqui, quando a gente começa a entender realmente o texto, fica mais fácil. Por isso a importância de nós não tirarmos o texto, né, do seu contexto e não fazermos realmente inferências baseado em somente uma passagenzinha, né? Vamos então pensar aqui. Essa parábola, então, seria uma alegoria ou ela seria uma realidade, né? Então, entender que Cristo sempre usava parábolas para ensinar verdade, né? A parábola, ela fazia com que as pessoas se identificassem imediatamente, como mesmo o Madison diz, quando você começa a história, olha, havia um rico, ele era assim, 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 automaticamente a pessoa vai traçando na mente dela uma imagem e isso cria uma identificação. E havia um pobre, lascado, nananã, e aí a pessoa ela já faz, então, todas as barreiras dela de preconceito. A outra coisa importante é o seguinte, por que Jesus falou de tormento eterno? Por que Jesus falou de pessoas recebendo a sua recompensa imediatamente após a morte? Por que Jesus falou no seio de Abraão? Gente, isso é muito importante. Na época de Jesus, a crença de existência do seio de Abraão e a crença do tormento eterno já era extremamente difundida entre os judeus. Não é porque eles eram judeus que eles não tinham concepções erradas sobre a mortalidade, que eles não teriam concepções erradas sobre a questão da mortalidade da alma. Então, os judeus, muitos naquela época, professavam, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, ela ia imediatamente, então, receber a sua recompensa. E vocês com certeza se lembram
que deu muita confusão, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério de Paulo. Uma vez ele cria uma confusão por causa disso, porque, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Então, entre os judeus, gente, o judaísmo era uma religião, mas ele tinha as suas particularidades. É como se ele tivesse subdividido em áreas ali, em áreas de crenças. Ah, eu sigo o mestre fulano de tal. Então, aquilo que o mestre fulano de tal diz, eu acredito, né? Aquilo que o mestre fulano de tal diz, eu acredito. Então, as pessoas estavam seguindo determinadas doutrinas. Outra coisa, eles estavam ali sob o Império Romano, mas tinham sido helenizados pelo Império Grego, lá a partir do ano mais ou menos 313 a.C., e os gregos difundiram a sua crença, né, de inferno. Inclusive tem aquele deus, inclusive o local para onde iam os mortos, em grego era chamado o nome daquele deus deles, que é o deus Hades, que é um deus de segunda categoria, mas era o deus responsável por carregar os mortos no mundo inferior, de acordo com os gregos. E a gente tem até desenhozinho, né? Quem já assistiu desenhozinho de Hércules, né? Do Hércules, já viram que tem aquele deusinho que ele tem até um foguinho assim em cima da cabeça dele, seria o Hades. Para o judeu, o Hades era o nome grego do lugar para onde iam os mortos, tá? Então, se um judeu ele acreditava em vida após a morte, ele falava Hades. Mas se o judeu não acreditava em vida após a morte, ele também falava Hades. Jesus chama a sepultura de Hades, ok? Nessa, é muito interessante uma coisa, porque é o seguinte, Jesus, eu vou até mostrar aqui para vocês, essa minha, vocês conseguem ver, vou apertar aqui. Vocês conseguem ver essa minha notazinha? Então, o que era Gena, né? Então, Hades era a sepultura, o local de habitação dos mortos. Mas Gena foi usado por Jesus, não nessa parábola, mas foi usado por Jesus para ter um outro significado. Gena era o vale de Rinom, ficava fora das muralhas de Jerusalém. Todos os mortos, assim, lixo, cadáveres de pessoas que não tinham parentes, que eram muito pobres ou que tinham morrido crucificadas, restos de animais, todos eles eram levados para esse Gena para serem queimados. E lá eles alimentavam o fogo com enxofre para que o fogo nunca apagasse, que era uma maneira também de dissipar melhor o cheiro. Então, Jesus usou a palavra Gena para significar tormento. Mas aqui nessa parábola, ele não usa a palavra Gena, ele usa a palavra Hades, que era só um local de sepultura. Então, você vê que se Jesus quisesse falar realmente de tormento eterno, ele teria usado, então, outra palavra, ok? Ou o Lucas, que era um escritor grego, ele teria usado a palavra correta, ok? Claro que Jesus não falou em grego, né? Jesus falou essa parábola provavelmente em hebraico, né? Ou aramaico, e ali mais Lucas escreveu em grego. Então, vamos entender que uma parábola ela não precisa refletir nada, não necessariamente algo que pode acontecer na realidade. Vamos lá para Juízes 9, lá no Antigo Testamento. A gente vai ler uma história lá de Juízes 9, a partir do verso 8, tá? A partir do verso 8, tem um homem, aqui o nome desse homem é Jotão, e Jotão começa a contar uma história. Olha o que ele diz assim, olha, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira respondeu, deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam,
iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O que essa parábola tem a ver com a parábola que a gente está estudando? Absolutamente nada, não tem a ver nada com a nossa aula de hoje. Essa parábola é só para mostrar que uma parábola ela não precisa refletir a realidade. Aqui a gente tem uma história de árvores conversando umas entre as outras, né? E pedindo para que uma reinasse sobre a outra, ok? Então, é uma parábola. O Madison escreveu aqui citando o Apocalipse, mas o Apocalipse não usa esse recurso, tá? O Apocalipse ele não usa o recurso de parábola. O Apocalipse ele é profecia apocalíptica, então ele é um relato simbólico. É diferente da parábola, que é só uma historinha, né? E ela não tem que representar não necessariamente nada na realidade. Já a profecia apocalíptica, ela tem um correspondente histórico, ok? E aqui não necessariamente a gente tem um correspondente histórico. O que a gente tem é uma lição de moral no final, tá bom? Então, na parábola, gente, se permitem incongruência. A árvore fala, o morto pode falar, pode sentir, o Hades, o abismo, as chamas, tudo isso pode servir, né, para mostrar uma mensagem, uma lição moral para aquelas pessoas. Diga, Ana, pode falar. Nós podemos considerar também como parábola aqui o profeta, acho que foi o profeta Natan que falou para Davi. Eu sempre me confundo se é o profeta Natan ou Samuel. Natan, né? Porque ele não chega diretamente acusando Davi, né? Ele chega com uma história. Exatamente. Porque, sinceramente, eu ainda tenho assim uma certa dificuldade do conceito parábola, entendeu? Assim, porque fala assim, são situações do cotidiano, né? Mas não existe. Então, tipo assim, dá uma bagunçada na minha cabeça. Mas eu espero que hoje eu consiga dar um passo melhor nesse entendimento, tá? Então, por favor, Mas me sua responda. pergunta foi ótima. Então, a história que Natan conta é uma parábola. Quando ele começa assim, uma coisa que dá para a gente ver que é uma parábola é porque quando você começa a ler, ela já tem um contexto. É assim, por exemplo, existia um rico. Então, já começa assim, como se a gente, nos dias de hoje, fosse começar e falasse assim, era uma vez, né? A gente não usa era uma vez para poder falar para contar uma historinha. Era uma vez uma menininha, nananã. Então, aqui você percebe, vamos lá para Lucas 16, e aí a gente vê aqui, olha, quando Jesus fala assim, ora, havia certo homem rico, você vê que ele está começando a contar uma história. Outra coisa que facilita também é que Jesus, na maioria das parábolas dele, ele começa assim, o reino de Deus é semelhante, aí ele fala, tá, aí, entendeu? Então, ele já está falando assim, olha, eu estou contando uma história
representativa. Eu quero que no final dessa história vocês entendam algo com ela, ok? Que é um dos motivos pelos quais a gente conta histórias de Era Uma Vez para crianças. Você quer que no final ele entenda alguma lição, né? Era uma vez 3 porquinhos. Então, na minha história hoje, então, por exemplo, os 3 porquinhos seria o que a gente chama de parábola hoje, né? A Chapeuzinho Vermelho, uma parábola. Por quê? Porque o lobo fala, ele se veste de vó, a Chapeuzinho confunde ele com a avó dele. Os 3 porquinhos constroem casas para si, entendeu? Tá parecendo essa história aqui de Jotão. Certa vez, as árvores foram eleger um rei sobre elas. Então, você já vê que é uma história de Era Uma Vez, ok? Então, já vai ficando mais fácil. Eu não entendi, né? O Madison está falando das migalhas. Eu não entendi. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo. Não, assim, que a gente vê aí são coisas que eles eram coisas que eles já conheciam e coisas que faziam parte sobre como eles viam a vida, como eles viam os outros e os preconceitos deles, né? Por exemplo, lá em Mateus 15, de 21 até o verso 28, diz que Cristo ele foi para as terras de Tiro com Sidom, e diz que ele foi lá se encontrar com uma mulher, certo? Que era uma mulher que tinha uma filha que estava possessa, e diz que essa mulher ela vai até Cristo para que ele cure essa sua filha, né? E aí, a princípio, parece que Cristo parece que ele não dá ouvidos a o que ela fala, né? E parece que ela vai gritando mais e mais, até que os discípulos dizem bem assim: mestre, manda essa mulher embora. E aí Cristo diz bem assim, ó, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos, né? E aí ela fala bem assim: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por quê? Inclusive, quando Ellen White explica isso aqui, é lá no capítulo que se chama Barreiras Derribadas, ela explica que Cristo ele foi para aquele lado só para encontrar com essa mulher. E diz que ele foi e ele aproveita porque ele queria preparar esses discípulos, porque depois que ele morresse, eram eles que iriam ter que levar essa mensagem não só para os judeus, mas para todos os outros povos, entendeu? E aí ela fala que Cristo ele age com essa mulher do mesmo jeito que os discípulos agiriam se estivessem no lugar deles. Então ele ignora ela propositalmente porque é assim que eles agiriam. E quando ele fala bem assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele explica que ele falou isso porque era assim que eles achavam que era, que o Messias veio só para os judeus. Quando essa mulher insiste tanto, e aí ele fala bem assim, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, porque era isso que eles pensavam, que eles, como sendo o povo judeu, eles recebiam todas as graças e eles comiam na mesa do banquete, enquanto que os outros povos, o resto, os gentios, comiam
comiam das As migalhas migalhas, dele. né? E quando ela respondeu Mas, assim, Madison, senhor, mas é, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, e aí então ele usa isso daí, é quando ele vem assim, havia um homem rico, e tinha um pobre, que ele se chamava Lázaro, e ele desejava comer das migalhas que caía da mesa desse rico, porque o rico, ele era uma pessoa que ele comia de modo farto e pleno. Então aí, eu acho uhum, que ele acrescentou mais um elemento justamente para que o pobre fosse identificado como gentios, o hum, mas aí desfavorecido e mas aí eu vou discordar um pouco de você, porque aqui a gente não tem elemento para dizer que Jesus queria identificar ele como sendo um gentio. Aqui a gente tem elemento para ver que Jesus queria identificar o pobre como sendo a escória da sociedade, como sendo alguém que mesmo, porque assim, entre os judeus, vamos só lembrar que entre os judeus, eles tinham aquelas pessoas que eles achavam que não mereciam o favor divino, né? Vocês mesmo hoje citaram. Se a pessoa fosse doente, não merecia. As mulheres não mereciam, né? Na verdade, uma mulher só tinha alguma importância se ela estivesse ligada a um homem, né? O publicano, ele era um judeu que, por ter passado a ajudar o Império Romano, então ele automaticamente tinha perdido, né, a salvação dele. Então aqui, assim, a gente entende que realmente essa coisa da migalha, eu entendi, você está fazendo, na verdade, uma aplicação homilética, mas não necessariamente a parábola está dizendo tudo isso, entendeu? Porque senão eu vou ter que procurar uma aplicação para todos os elementos da parábola. E aí é mais um entendimento que a gente tem que ter que a parábola, eu não preciso ter necessariamente uma explicação para cada um de seus elementos, tá bom? Mas eu gostei da aplicação, porque eu acho que aí vale como uma aplicação homilética. O que é aplicação homilética? É quando eu pego um texto e faço ali uma aplicação, eu dou a ela um sentido para trazer um ensinamento, ou seja, o Lázaro, ele estava mal vivendo daquilo que os líderes judeus achavam que davam para o resto do mundo, ok? Mas naquele momento não era assim, né? O ensinamento ali ele ia um pouquinho além disso, tá? Vamos só entender aqui, então, uma coisa super importante. Esse relato, ou ele é real, ou ele é figurado. Ele não pode ser real e figurado ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, o que o Madison... Lembra que o Madison falou agora há pouco que quando você pega um texto e quer usar ele como sendo real, você vai ter que arcar com as consequências de tudo de bom que esse texto traz, mas também de tudo de ruim que esse texto traz. Então, essa afirmação foi ótima, porque se um fato for real, se ele for real, todos os fatos precisam ser coerentes, precisam ser verdadeiros. Numa parábola, eu não preciso ter um compromisso com a realidade. Então, Ana, aqui é algo importante, que na parábola eu não preciso ter um compromisso, né, com aquilo que acontece na realidade, tá? Então, eu posso fantasiar na minha parábola. Muitas vezes as parábolas são usadas de histórias do dia a dia, mas outras vezes a parábola ela vai passar para algo que não é real, ok? E aí, vamos só citar o exemplo desse seio de Abraão, né? Se você for perguntar para uma pessoa que diz, então, que essa parábola, ela está contando uma realidade, aí você pergunta assim, mas o que é, então, o seio de Abraão? Né? Que é aquela pergunta que o Madison fez. O que seria o seio de Abraão? E para onde ia o povo antes de Abraão ir, antes de Abraão morrer?
Então, eles vão te dizer que o seio de Abraão aqui tem um sentido figurado e representa as alegrias do paraíso. Só que nessa parábola, eu tenho o próprio Abraão na cena. E realmente, o Lázaro reclinando ali sobre Abraão, a ponto de o rico falar, ei, pede para ele, aí ele que está aí no seu seio, pede para ele vir aqui molhar o dedo, né? Molhar o dedo numa água e vir aqui refrescar minha língua. Então, você vê, ou o seio de Abraão é figurado ou ele é real, ok? Então, é muito importante a gente entender. Então, quando a gente pensa que essa parábola é num sentido figurado, ela é um sentido figurado, né? E eu posso, por exemplo, fazer isso que o Madison fez, eu posso pegar um elemento da parábola e fazer uma aplicação, trazer todo um sentido sobre ele? Posso. Eu posso fazer aplicação homilética, gente, até de profecia apocalíptica. Não tem problema, isso não é errado. O que eu não posso construir é uma verdade teológica. Eu não posso construir uma doutrina a partir de uma parábola, mas eu posso construir uma aplicação. E aí eu poderia, por exemplo, construir uma aplicação sobre as roupas do rico. Eu poderia construir uma aplicação sobre o fato do rico não ter nome e Lázaro ter. Eu poderia construir uma aplicação sobre as feridas de Lázaro, o que seriam essas feridas, o que seria o cachorrinho lambendo a ferida. A gente pode fazer isso. Era um intuito primário de Jesus uma aplicação a cada um desses pormenores? De maneira nenhuma. Quando você lê, quando você vai ver, né, a história, no final, você percebe exatamente o que Jesus queria dizer. E aí, o Antenor tocou numa coisa super importante, porque eu estou numa história onde um morto pede ajuda de outro morto. E isso quebra, gente. É uma contradição escrachada de doutrinas, de claros ensinamentos da Bíblia, que eu queria agora, então, trabalhar com vocês. Então, uma parábola, ela não serve como base para uma doutrina. Não podemos construir uma doutrina baseada em uma parábola. Para construir uma doutrina, eu tenho que ter um texto que está fora de uma historinha de Era Uma Vez. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre morte. Vamos lá para o Salmo 146. Salmo 146, verso 4. Está dizendo aqui o que acontece com os homens, né? Diz assim, olha, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, se perece todos os meus desígnios, como é que eu tenho, então, o rico pedindo para o Lázaro fazer favor para ele? Então, eu já tenho uma dificuldade aí. Vamos lá para o Salmo 115. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E aqui, gente, essa região do silêncio seria uma palavra que, se a gente fosse traduzir para o grego, seria Hades. Ou seja, os mortos não louvam a Deus, nem aqueles que descem ao Hades. E lembrando que salmos são poesias. Então, eu tenho duas linhas, uma combinando com a outra. Os mortos não louvam, nem aqueles que descem ao Hades, a região do silêncio. Sendo que quem desce ao Hades, a região do silêncio, o paralelo com os mortos da linha de cima. Lá em Eclesiastes 9, a gente tem um dos ensinos mais claros sobre vida após a morte. Eclesiastes 9, verso 5 em diante, diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
nem tampouco terão eles recompensa. Espera aí, então se os mortos não terão recompensa, como é que o Lázaro foi parar no seio de Abraão? Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, um ensinamento claro aqui de que quem morre não tem consciência de si mesmo, não recebe a sua recompensa de forma imediata. E aí, vamos voltar aqui para essa história do seio de Abraão, né? Porque aquele comentário do Madison foi excelente. Antes de Abraão, para onde que o povo ia? E a pergunta é, se Lázaro foi para o seio de Abraão, onde é que está Abraão? A gente vai ver essa resposta lá em Hebreus. Então, vamos ler Hebreus. Nós vamos ler o verso de 8 a 10. Ok? Hebreus 11, 8 a 10. Então, está falando aqui de Abraão. Vocês conhecem o capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé. Então, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então, será que Abraão foi para essa cidade assim que ele morreu? Olha o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. E aí agora vamos para os versos 39 e 40. Então, se eles morreram acreditando nisso, será que eles receberam? Olha só, verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, o que o escritor de Hebreus estava dizendo para a gente, mais ou menos lá no ano 54 depois de Cristo? Hebreus foi escrito lá na década de 50 depois de Cristo. Que Abraão e todos esses heróis da fé ainda não tinham obtido nada das promessas porque estavam esperando nós. Então, se Abraão não obteve nada da promessa, como é que Abraão está num lugar que ele pode ser o seio de alguém? Ok? Então, Hebreus já me diz que Abraão não está em lugar nenhum no momento, que Abraão está no pó da terra, aguardando o momento de receber a recompensa. Diga, Ana. Eu queria acrescentar aqui também que eu estudando, né, em outro momento, essa parábola, aqui em Isaías, no capítulo 63, tem a última oração do profeta, e no versículo 16, ele diz assim, né, mas tu és nosso pai, se referindo a Deus, ainda que Abraão não nos conhece. Quando Jesus fala dessa parábola, Abraão já tinha falecido, né, há muito tempo mesmo. E aí, aquele povo ali que acreditava nessa doutrina, é como se dissesse, né, na palavra aqui, que Abraão não conhecia eles, como é que Abraão ia defendê-los, ia aceitá-los, até porque o próprio Abraão é um morto, né? Ele é um morto, ele está no pó da terra, aguardando. Exatamente. Então, nós temos que a doutrina se cai mais uma vez, não é? Que Abraão não sabe.
Então, aí ele continua aqui dizendo, tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Então, somente Deus está vivo em todos os tempos e vendo todas as, né, tudo que está acontecendo na história, somente Deus, certo? Exatamente. E aí casa bem com aquela passagem que o Madison citou, que o João Batista chama os fariseus de raça de víboras, né? E diz, olha, vocês estão se vangloriando por serem filhos de Abraão, pois ele pode suscitar filhos, né? Pois Deus pode suscitar filhos dessas pedras aqui, filhos de Abraão. Ou seja, se Deus quiser, ele faz o que ele, né? O que ele quiser. E aí a gente tem, então, vamos entender quando é que acontece, né, o julgamento, né? Será que o julgamento ele se processa imediatamente, né? E o Madison está aqui lembrando, né? Será que eu posso considerar o céu tão perto do inferno a ponto de o Lázaro poder molhar, né, a boca lá do rico? Realmente são algumas coisas que não tem cabimento se a gente for pensar nisso como algo real. Vamos lá para Atos 17, versos 30 e 31. É um sermão de Paulo, tá? É um discurso de Paulo em Atenas, e ele diz assim no verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, vai haver um momento de julgamento para todos. Mas esse momento, ele é no dia que a pessoa morre? Vamos ver Apocalipse 22, né? Apocalipse 22, 12. Será que a pessoa recebe a recompensa no momento que ela morre? Olha o que Jesus diz para João, né? E a gente lembrar que esse capítulo aqui, 22 de João, aqui Jesus está dizendo para ele, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, João escreveu Apocalipse mais ou menos lá no ano 94, tá? Depois de Cristo, ou seja, mais ou menos não, mais de 60 anos de que Jesus tinha contado essa parábola. Jesus provavelmente contou essa parábola no ano 31 da nossa era, que foi o ano que ele morreu. E João aqui, lá 60 anos depois, estava dizendo, olha, eis que Jesus diz para ele, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu vou retribuir a cada um, né? Ou seja, a recompensa ninguém recebeu. É isso que João está dizendo. Vai chegar o momento em que todos vão receber. Vamos ver outra passagem de Lucas, né? Vamos ver a passagem lá de Lucas. Lucas 14, versos 13 e 14. E diz assim, ora, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Gente, só esse texto desmonta completamente o ensinamento de que a gente receberia recompensa assim que morre. Então, peguem esse textinho de Lucas 14, versos 13 e 14, anota aí do lado da sua parábola do rico e do Lázaro. Se alguém tentar usar essa parábola como sendo ensinamento de recompensa, que a pessoa recebe algo assim que ela morre, você basta citar, então, Lucas 14.
Porque em Lucas 14, Jesus não está contando uma parábola. Jesus está falando um ensinamento, ou seja, ele está propagando uma doutrina, é diferente. Vamos ver mais um texto, então, que está lá em 2 Timóteo. Eita. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Esse é um ensinamento de Paulo, e Paulo está pertinho da morte dele, tá? Olha só o que ele fala. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, eu vou servir de oferta a Deus, porque ele sabia que ele ia ser um mártir. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, quando que Paulo ia receber a coroa dele? Na vinda de Jesus. Então, se Paulo está dizendo que ele não vai para o seio de Abraão, ele poderia ter dito assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, assim que eu morrer, eu vou para o seio de Abraão, porque o próprio Paulo disse que ele era judeu de judeu, entendeu? Então, eu vou para o seio de Abraão, não se preocupem que todo mundo que está seguindo esse ensinamento vai. Ele não poderia ter dito isso, mas ele diz, não, eu a receberei, ela está guardada e eu a receberei naquele dia. E dia aqui está com letra maiúscula, quer dizer dia do Senhor, ou seja, dia da volta de Jesus. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, aqui, gente, nós temos textos que desmontam completamente qualquer doutrina que possa ser criada a partir dessa parábola. Se a gente pega esses textos, como é que a gente vai pegar esses textos e harmonizar com uma doutrina criada a partir de uma história, né? A passagem do rico e do Lázaro é Lucas 16, do verso 19 até o 31. Então, está lá em Lucas 16, do 19 ao 31. Então, vamos lá. Então, qual era, então, o propósito da parábola? Vamos entender, né? Primeiro, a parábola, como todas as outras, queria trazer um ensinamento moral. Os fariseus não estavam vivendo a verdadeira religião pregada por Moisés e os profetas. E aí, Jesus, lá no verso 31, ele diz assim, se eles não seguem Moisés e os profetas, nem se ressuscitar alguém, eles também não vão ouvir. Ou seja, no fim, Jesus fala assim, se eles não ouviam as escrituras, um acontecimento sobrenatural também não seria o suficiente para mudar o comportamento deles. Então, veja bem, se Jesus estava dizendo que havia vida após a morte, por que ele fala então de ressurreição? Bastava vir a alma do Lázaro. Se o ensinamento de uma almazinha vagando por aí fosse correto, Jesus não ia falar de ressurreição aqui. Ele ia falar assim, olha, mesmo que Lázaro viesse, a alma de Lázaro, conversar com eles, puxar o pé deles, eles não iam acreditar. Então, você já vê que Jesus, ele próprio entra em consideração, ele entra em contradição com ele mesmo, né? Então, Madison está afirmando aqui, considerar esse texto como literal traz problema com todos esses outros textos da Bíblia, e é isso mesmo, Madison, porque aí eu pegaria uma parábola contradizendo textos que esses sim são literais, ok? Então, a gente realmente tem que entender. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Primeiro, ser rico não quer dizer que você tem o favor divino, ok? Então, era o contrário do que os fariseus ensinavam. Outra coisa que Jesus estava ensinando, os ricos vão prestar conta de como eles administram os seus bens e como eles cuidam do pobre. Você vê o seguinte, gente, o rico,
Ele não fez nenhuma maldade com Lázaro. Ele só ignorou. Ele não fez nada de mal. Não foi ele que bateu no Lázaro, não foi ele que... Ele não é igual aquele juiz ímpio que Jesus conta uma outra parábola do juiz iníquo, que ele vendia as sentenças dele. Não, ele simplesmente ignorou Lázaro. Mas Jesus está dizendo, olha, se vocês vivessem de acordo com Moisés e os profetas, ou seja, de acordo com as escrituras, vocês não ignorariam os pobres do jeito que esse rico ignorou. A outra coisa que aqui é super importante, ao contrário de trazer um ensinamento sobre a morte, Jesus está ensinando sobre o que nós devemos fazer em vida, ok? Não é o que acontece comigo após a morte, é o que eu faço agora, ou seja, nós só temos essa vida para praticar o bem. Se eu sou egoísta, se eu sou avarento, isso realmente pode me tirar a vida eterna, ok? Outra coisa que essa parábola ensina, as escrituras, tudo que nós temos, inclusive lá, se eu só tivesse o Antigo Testamento, seria o suficiente para eu saber como agir nesse mundo, como me comportar, né? E aqui a gente vê quantas vezes o Antigo Testamento fala que a verdadeira religião é auxiliar o pobre, a viúva, amparar os órfãos. Quantas vezes isso é dito no Antigo Testamento, gente? Quantas vezes no Antigo Testamento é dito para que as pessoas que tinham as suas colheitas, para que elas não colhessem tudo. Se ele colhesse num campo, ele não passar colhendo o resto daquele campo para ele deixar para quem não tinha, né? E aqui a gente a Vanja aqui está dizendo, né, que se essa parábola fosse verdadeira, Jesus completaria com o ensinamento de que omissão também é pecado. E aqui a gente está vendo, então, o que Jesus estava tentando dizer? Estudem Moisés e os profetas. Estudem, porque se vocês estudarem e vocês viverem de acordo com Moisés e os profetas, vocês não vão precisar de nenhum morto, né? Vindo dizer nada para vocês, né? O Madison aqui está falando, né, que a parábola manda ouvir Moisés e os profetas, né? E os Moisés e os profetas dizem que a morte é um sono perfeito. É isso mesmo, Madison. Ou seja, eu uso a parábola para dizer que ela mesmo não é uma doutrina, né? Então, se eu ouço Moisés e os profetas, eu vejo que, na verdade, a morte é um sono, como a gente leu aquelas passagens lá de Salmos, como a gente leu Eclesiastes, né? Outra coisa que essa parábola ensina, gente, porque aí eu posso pegar, então, eu não posso demonizar as riquezas. Se eu for pegar essa parábola e querer fazer uma aplicação, olha, tá vendo? Olha o que acontece com gente rica demais, vai direto para o inferno. Também não é verdade, gente, porque Abraão era rico, muito, muito rico. Abraão era considerado entre os povos de Canaã como um príncipe. Ele tinha muitas riquezas, ok? Então, gente, eu também não posso demonizar as riquezas. Eu também não posso dizer que ser rico é pecado, ok? Mas ao Deus me dar riquezas, ao Deus me presentear com bens nesse mundo, eu tenho que ficar atento, porque eu tenho uma responsabilidade para com pessoas que não têm. E essa responsabilidade vai muito além de não fazer mal, né? Porque, como a Vanja mesmo comentou aqui, o rico lá, ele não fez bem nem mal, né? Ele foi só omisso. Mas aqui a gente também aprende que a gente não pode ser omisso. Diga, Ana. Essa questão da riqueza, né,
como você falou aí, assim, de colocar a riqueza como uma coisa ruim, ela é pregada na Igreja Católica, né, para que as pessoas fossem pobres, tanto financeiramente como psicologicamente, né, para que a Igreja Católica tivesse domínio sobre todas as pessoas. No entanto, ela faz a sua riqueza, né, estonteante durante aí milênios, né? Então, essa pregação, né, de ser rico, que é uma coisa ruim, é justamente porque quando nós somos pobres psicologicamente, e aí nós enfatizamos que o dinheiro é ruim, né, ser ladrão, e aí, indo, né, deixando o seu intelecto ficando abaixo do nível, né, da capacidade do que você tem, por acreditar que a riqueza é uma coisa ruim. Não é, porque você vê Ló, Jó, né? Você vê Ló, você vê aí os patriarcas, né? Todos eram ricos. Sim. E em nenhum momento Deus ele critica a riqueza, pelo contrário, Deus é o dono do ouro e da prata, ele é o próprio rico, não é? Então, assim, Exatamente. foi uma lavagem cerebral que foi criado justamente para que uma doutrina, uma igreja, tivesse domínio sobre as pessoas, né? Porque, pobrezinho, coitadinho, aí você se humilha, se rebaixa, e aí aquele que está mais alto do que você te escraviza, né? Escraviza teu pensamento, escraviza as tuas riquezas, de todos os aspectos. Então, eu também não acredito que a riqueza é coisa ruim, né? Não acredito nisso, não vejo isso partindo de Deus. Pelo contrário, Deus quer sempre que a gente não tem que levar ao outro extremo, né? Só pensar Sim, na o problema riqueza, é os colocar a riqueza extremos, como né? Deus. É isso. E, olha, aqui, ó, isso que a Ana comentou, vocês já ouviram, né, gente? Vocês devem ter ouvido muito falar assim, porque fulano, o santo tal, fez voto de pobreza, né? Por quê? Porque só dele fazer voto de pobreza, ele já tinha os 2 pés lá no céu. Já começava por aí, porque ele já tinha feito esse voto. Então, gente, na verdade, não há nenhum mal inerente nem na pobreza e nem na riqueza. Não é o mal o egoísmo, nem a avareza, gente. Tem a ver com ser rico ou ser pobre. É uma questão de caráter. Você vai se deparar com pobres avarentos e você vai se deparar com ricos extremamente solícitos, caridosos, que usam realmente o que tem para ajudar o outro. E você vai encontrar o pobre que ele não dá uma peça de roupa usada para o outro, entendeu? Aquilo ele não usa, mas ele não dá. Ele não solta, ele não larga, ele acumula, né, farrapo em casa, mas ele não dá, ele não reparte. Ele acumula o que ele não tem. Mas é isso, porque a pessoa se apega, eu posso ser apegada, eu posso ter muito e não ser apegada, e eu posso ter pouquíssimo e ser apegado a isso ser o meu dono, tá? O que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Ana falou, Deus é o dono de toda a prata, de todo o ouro, e tudo que você tem é concedido por Deus, e você é um mordomo. Você é um administrador. É para o seu conforto, mas também é para que você faça algo com isso, ok? Então, tudo, né? Olha só o que a Samara... Olha que interessante. Ela disse que ela ouviu que os adventistas não incentivavam as pessoas a serem muito ricas, porque assim elas estariam amando mais o dinheiro. Pois é, mas isso, gente, aí, Samara, é uma herança
como a Ana falou, é uma herança da Igreja Católica da Idade Média. É uma herança, na verdade, é porque nós vivemos num país de cultura católica, uma cultura herdada ali da Idade Média. Os portugueses, quando colonizaram o Brasil, tinham todo esse pensamento, e aí, quanto disso foi transportado para o que a gente fala e, às vezes, pratica. Mas isso não tem nenhuma correspondência teológica e nem mesmo oficial. De maneira nenhuma, a Igreja Adventista acredita que você, o simples fato de você ser rico te coloque numa posição de ser um amante do dinheiro, ou seja, uma pessoa que tem como Deus o próprio dinheiro, ou você ser pobre quer dizer que você é uma pessoa que você não ama o dinheiro, né? Na verdade, é o caráter da pessoa realmente que comanda todas essas coisas. Agora, claro, vai ser mais fácil você ver uma pessoa rica mais apegada. Por quê? Porque ela tem conforto, ela tem tudo. Por isso que Jesus chegou a dizer, olha, é mais fácil ver um camelo, né, passar no fundo de uma agulha. Depois a gente pode até estudar esse texto, hein, gente, do camelo passando no fundo da agulha. A gente pode estudar esse texto. Mas é isso, é difícil, mas você vê que existiam pessoas muito ricas na época de Jesus e essas pessoas aceitaram os ensinos de Jesus. Vou dar 2 exemplos para vocês. Nicodemos, né, era alguém da alta classe da sociedade, ele era um mestre, um doutor da lei, então, particularmente, ele fazia parte da alta sociedade. E José de Arimateia, gente, José de Arimateia tinha um túmulo num jardim central da cidade. O cara tinha muito dinheiro, até o lugar que ele ia morrer, para onde ele ia, já era chique, entendeu? Então, ele tinha dinheiro, e isso não impediu ele de ser uma das pessoas. O Madison comentou aqui Paulo, né? Quando ele era Saulo, né? Era um doutor ali da lei, né? Então, você vê que isso não impediu. E você vê que José de Arimateia, além de ser rico, ele devia ter uma posição social muito importante, gente, porque esse homem, ele pôde ir à frente de Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ou seja, tipo, o cara tinha influência, o cara não era qualquer um, entendeu? Então, não é disso que essa parábola está dizendo, né? Então, ser rico não desqualifica ninguém para o céu. Então, vamos ver nosso último slide. Eu tirei um parágrafozinho pequeno de Ellen White, do texto lá de Parábolas de Jesus, tá? Quando ela explica essa parábola, ela diz assim: nessa parábola, Cristo se acercava do povo no próprio terreno deles. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes no lugar dessas opiniões preconcebidas. Ele apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos, isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego dessas dádivas colocá-lo-á abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Então, o objetivo era claramente ensinar sobre o egoísmo, a avareza e sobre o mau uso dos recursos, né? O desejado de todas as nações fala que Saulo usou, né, todas as suas riquezas em suas viagens para pregar o evangelho. A gente vê, depois ele vive, né,
Paulo passa a viver do próprio trabalho e, inclusive, de oferta dos irmãos, né? O Antenor completou aqui uma questão legal, olha, que ele fala o seguinte, que ao contar essa parábola, Jesus retrata a situação dos ouvintes, que eram pessoas supersticiosas, paganizadas, e que, sem reflexão, substituiu o ensino bíblico da ressurreição pela doutrina grega da imortalidade da alma. É isso mesmo, Tenor. Isso também acontece com os cristãos na atualidade, né? Que fracassa por não perguntar se a crença se fundamenta na Bíblia ou no pensamento grego pagão. É isso mesmo. Quantos de nós não saímos aí por aí repetindo coisas que, na verdade, não tem nenhuma correspondência bíblica real e, na verdade, faz parte da nossa cultura, que é grega. A verdade é essa, né? Existe uma frase que diz que nós pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram o que pensaram. E a verdade é isso. O mundo ocidental tem uma cultura grega. E a gente herda isso, fazendo essa separação entre corpo e alma, né? Inclusive, a gente estudou aí na lição da semana passada, essa coisa aí, a gente estava estudando sobre depressão, e uma das coisas que faz o cristão acreditar que um crente não pode ter depressão é justamente achar que um crente não pode adoecer da alma, não pode adoecer das emoções, por quê? Porque as emoções são desvinculadas do corpo e não teriam nenhum vínculo, ou seja, o corpo é ruim, é mau, ele pode adoecer, mas a alma é boa, é eterna, ela vai para Deus e ela não pode adoecer. Então, isso vem realmente desses maus ensinamentos. E aí, gente, ficou claro essa parábola? Deu para entender direitinho? Deu sim, ficou maravilhosamente explicado. Então, pronto, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Teve gente que está tendo dificuldade de chegar no horário. Eu sei que é complicado, porque tem gente que, inclusive, trabalha, né, no domingo, tem suas obrigações, mas muito obrigada por vocês estarem conosco. Vou colocar para vocês já agora, lá nos grupos, o linkzinho da primeira e da segunda aula e vou preparar essa para colocar também o link, tá bom? Vamos fazer a oração e aí depois da oração a gente interrompe a nossa gravação, tá? Vamos orar então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a Bíblia, embora muitos queiram fazer dela um texto incompreensível, a verdade, Pai, é que o teu Santo Espírito pode nos mostrar toda a verdade através da tua palavra. Não é um texto incompreensível, não é um texto difícil, é um texto para os humildes de espírito, Pai. Sim, aqueles que sabem que sem ti não são nada. É isso que nós queremos ser, Pai. Tenhamos nós condições financeiras ou não, tenhamos nós dinheiro ou não, Pai. Nós queremos ser dependentes de ti. Queremos aplicar em nossa vida os ensinos de Moisés, dos profetas, dos evangelhos, dos livros proféticos, de tudo aquilo que está na sua santa palavra, Pai. Muito obrigada. Esteja com todos aqui, dê-nos uma excelente semana, uma semana em tua companhia, em nome de Jesus. Amém.